Ó, sabe o que o Dário trouxe pra você? Seu filhinho, cuida dele. Aí, ó. Eu quero ir no porta-mala. Lá no porta-mala? Tá bom, deixa eu colocar lá, daqui. A hora que a gente parar ali no posto, eu vou guardar ele no porta-mala, tá? Então, muito bom dia. Vamos dar início aqui, então, a nossa primeira live. A gente vai colocar no porta-mala. Deixa eu só parar. Por que você tá gritando? Eu quero que parar aqui na rua. Tá bom, mas aqui não dá pra parar. Você tá vendo que tá cheio de carro lá? Não dá pra parar agora, tá vendo, ó? Olha, os carros tudo andando, ó. Tem que parar lá na frente. Então, primeiro, pessoal, bom dia. Eu só queria fazer uma nota de falecimento, que o primo da minha esposa faleceu essa noite. Portanto, meu primo, uma pessoa que eu tinha e tenho uma admiração muito grande. Lá na frente vocês vão entender o porquê. Eu tive a oportunidade de conhecer e participar do trabalho que ele desenvolvia. Então, fica aqui os meus sentimentos, as minhas condolências à minha tia, enfim, a toda a família, que é um momento muito difícil quando a gente perde alguém. Dando aqui então continuidade ao nosso trabalho, ao nosso projeto. Primeiro eu quero dizer que é um trabalho que eu não caí de paraquedas, de forma alguma. É um trabalho que eu já faço há quase 2 décadas, né? Eu falo no sentido de trabalho voluntário. Então eu já fiz trabalho voluntário em orfanato, trabalho voluntário em hospitais, tipo aquele Doutores da Alegria, mais ou menos naquele formato. Então visitava os doentes que estavam internados. E por último, foi o trabalho que eu fiz na clínica de recuperação do Rogério, que faleceu essa noite. Em todos esses lugares eu tive a oportunidade de ter algum tipo de aprendizado. Então, por exemplo, no orfanato, o que eu aprendi? Eu aprendi a importância que tem o papel do pai e da mãe na vida de uma criança e quanto isso impacta no crescimento, no desenvolvimento de uma criança quando ela não tem um pai, quando ela não tem a mãe. Esse foi o aprendizado. Obviamente que tem outros aprendizados, mas para ser bem dinâmico aqui, esse foi um dos aprendizados que eu tive no orfanato. No hospital, eu aprendi sobre tempo. E eu vou explicar também de uma forma bem sucinta aqui o que foi esse aprendizado com relação ao tempo. As pessoas que estavam internadas lá no hospital, elas dariam tudo o que tinha e o que não tinha para ter alguns instantes aqui fora para fazer coisas que elas não tinham tido a oportunidade de fazer. Por exemplo, dizer eu te amo, por exemplo, pedir perdão pro filho, pedir perdão pro pai, essas coisas, sabe? Então, a experiência que eu tive no hospital foi o aprendizado do tempo. E com o trabalho que eu fiz com o Rogério, na clínica de recuperação, eu pude entender, eu convivi com essas pessoas que eram dependentes químicos, e como uma família desestruturada, ela contribui e corrobora para que essas pessoas elas desenvolvam problemas na fase da adolescência e, por conseguinte, também na fase adulta. Elas desenvolvem N tipos de problema, dependência das mais variadas que você pode imaginar. Dependência química, dependência do álcool, da droga, do cigarro, tudo que vocês imaginar. Problema de ordem psicológica decorrente de uma família desestruturada. Então foi esses 3 aprendizados que eu tive nesses trabalhos voluntários. Obviamente agora, por conta do meu trabalho, aí por que eu parei de fazer uma época? Porque eu estava viajando muito, eu não tinha mais tempo para fazer, e agora, com criança pequena, o tempo ainda diminuiu, se tornou ainda mais escasso. Só que isso nunca vai ser desculpa para que a gente possa ajudar o próximo, para que a gente possa exercer o nosso papel de cristão. E é essa concepção que eu tinha lá atrás, né? Eu me assumia como um cristão, e um dos mandamentos é amar o próximo como a nós mesmos. E aí eu entendi que eu não estava sendo um cristão autêntico e verdadeiro. Estou falando de católicos e evangélicos, aquele que professa ser um cristão. E isso eu aprendi à luz da palavra de Deus, e assim, só quero deixar bem claro que essa live não tem nada a ver com religião, é o trabalho voluntário, e aí já vou falar o que é o objetivo dessa live, que é falar sobre os desafios da paternidade
né? Esse é o objetivo maior, falar dos desafios e trocar experiências sobre esse papel que eu julgo ser uma missão, né? Mas ele é muito desafiador, então acho que o objetivo inicial e central é essa troca de experiências e falar um pouquinho do que eu aprendi. Mas voltando à questão do trabalho voluntário e aproveitando esse canal online, onde pode atingir mais pessoas, onde dá escala a qualquer coisa, eu decidi iniciar esse trabalho via mídias sociais, porque ele tem escala e dá continuidade àquilo que eu aprendi lá atrás, há quase 20 anos atrás, a questão do trabalho social. Então nós, como cristãos, se a gente não estiver preocupado com o próximo, a gente pode ser qualquer coisa menos cristão. E é engraçado ver, né, que isso é cultural nosso. A gente sempre fica muito mais preocupado com o nosso próprio umbigo. O centro é sempre nós, né, e não o outro. E isso é meio que cultural nosso. Estou falando cultural do país, do Brasil. Porque quando a gente pega países lá fora, por exemplo, Estados Unidos, a Inglaterra, eles têm muito forte na cultura deles o trabalho voluntário. Tanto é que quando eles tiram férias, eles sempre viajam para a África. A gente sempre vê mais assim as pessoas mais famosas, mas isso é cultural. Eles estendem a mão, são pessoas que têm o hábito, por exemplo, de viajar para a África, inclusive adotar crianças de lá. E nós aqui, quando a gente tem um pouco de grana, quer ir para Disney. E eles lá querem ir para a África, para poder ajudar, para poder estender a mão, porque isso é muito mais desenvolvido lá, a questão de estender a mão ao próximo e de trabalhos humanitários e voluntários. Então eu quero só dizer que a ideia é essa, de fazer um trabalho voluntário. Voltando à questão desse trabalho voluntário do Denner, que agora eu tenho um filho de 3 anos, para quem ainda não sabe, eu tenho um filho de 3 anos, e eu tenho visto como é desafiador, como é difícil, trabalhoso, tudo que você imaginar de educar uma criança. É extremamente difícil. Eu não sei se você já percebeu, acho que sim, mas quando você compra vou dar um exemplo, um carro vermelho, você começa a ver outros carros vermelhos, isso é um filtro, a psicologia explica com mais propriedade sobre isso, mas você passa a ver muito mais carros parecidos com o que você comprou. Isso serve para tudo na vida. E a partir do momento que eu me tornei pai, eu comecei a prestar atenção nos outros pais e comecei a ver algumas coisas que eu julgava ser completamente contra os princípios da paternidade, enfim. Comecei a prestar atenção nisso. E eu comecei a discutir isso com a Fernanda. Então, assim, de tanto a gente conversar, a gente não foi combinado, mas as coisas foram acontecendo naturalmente. Ela começou a ler, e aí fica aqui. Antes de eu começar a falar desses dois viéses, Fernanda e Denner, o que eu quero explicar aqui? Qual é o objetivo dessa fanpage? Tá lá, né? Pai Presente, a fanpage, depois você visita lá, chama um convite, é um grupo privado. Mas um dos objetivos principais é causar desconforto em nós. A todo momento eu me causo esse desconforto para que eu não caia no comodismo, para que eu não fique na zona de conforto e me torne um pai, por exemplo, omisso. Então, a todo momento, se vocês verem lá os vídeos que eu já fiz, de alguma forma eu causo algum desconforto. Então esse é um dos objetivos, além de ajudar, dar dica, enfim, é causar um desconforto em nós para que a gente não permaneça na zona de conforto e a gente a todo momento esteja alerta para contribuir com a família. Lembrando que o pai ele é o capitão da família e depois eu vou fazer um vídeo falando sobre essa associação do capitão com a figura do pai. Mas, como eu disse, entre mim e a Fernanda não foi combinado, mas ela foi para a literatura, e aí já vou falando de desconforto, eu vou causar em nós aqui agora. Quando foi que você pegou um livro para ler e falar sobre os desafios da paternidade, para entender e para melhorar como ser pai, como ser mãe? Só um minutinho, pessoal, o Denner dormiu no carro. Deixa eu ligar o pisca-alerta aqui. Vou baixar o banco dele, o que você acha? Vou baixar. Dormiu.
falar mais baixo, pessoal. Então é o seguinte, quando foi que você comprou um livro? E assim, já vou adiantar, tem muito livro, tem muito vídeo, tem muito conteúdo falando de especialistas como você pode fazer para melhorar como pai e como mãe. Então a primeira pergunta provocativa e disruptiva: quando foi que você comprou um livro? Quando foi a última vez que você viu um vídeo falando sobre os desafios da paternidade? O que você pode fazer para melhorar a sua educação, a educação do seu filho? Então a Fernanda foi por esse viés da literatura, ela começou a ler livros, começou a participar de grupos, então ela tem o conhecimento pedagógico. E eu, o Denner, eu fui por uma linha mais de conhecimento empírico e do autodidatismo. O que isso quer dizer? Eu, ao longo da minha vida, eu desenvolvi uma habilidade que é de análise comportamental, e é algo que eu desenvolvi a partir da questão do autodidata. Eu busquei conhecimento na psicologia, na antropologia, enfim, em uma série de questões muito mais conhecimentos empíricos, que é aprender sozinho. Isso quer dizer a questão do aprendizado empírico, aprender sozinho. Então eu fui para uma linha mais de analisar o comportamento sem utilizar o universo acadêmico e pedagógico. Eu fui muito mais para observação. Sabe aquele pescador que ele fala assim, hoje vai chover e chove? É de tanto ele analisar aquele ecossistema, ele acaba aprendendo sozinho as questões que são inerentes ao seu redor. Então eu fui mais para essa linha de observar e aprender. Obviamente que a única literatura que eu utilizei até agora foi a leitura da Bíblia. Isso eu não abro mão. Eu não sei se vocês sabem, mas eu acabei me tornando um nerd. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu fugia da escola. Eu era um fugitivo da escola e eu acabei me tornando um nerd. Então eu leio muito. E eu, de propósito, não quis ler livro para analisar a questão da educação a partir da observação e a partir da leitura da Bíblia, porque algumas pessoas podem falar assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar livro. E foi pensando nesse sentido, né? Dá para aprender, para melhorar como pai, como mãe, sem ter que ficar comprando livro, que foi o caso da Fernanda. E eu fui mais para essa linha de observação, e é esse o objetivo de compartilhar essas observações e esses aprendizados com vocês. Então eu fui para essa linha e ela foi para essa vertente. Dito isto, o tema, né, da live de hoje é: se você, pai... Fala aí, Fernanda, fala aí. A Fernanda disse que não quer aparecer, tudo bem, sem problema nenhum, mas ela deu hoje, conversando pela manhã, eu falei, você tem alguma sugestão de tema? E ela deu esse tema, ela deu essa sugestão, eu achei muito legal. E falei, vamos fazer um vídeo, né, para poder falar sobre isso aí. Então fala aí, Fernanda, qual que é o tema? E já fala qual é a sua percepção e a tua visão com relação a esse tema. Se a paternidade está sendo fácil, é porque ela não está sendo exercida. Isso, então só deixa eu fazer um comentário, Fernanda. Se a paternidade está sendo fácil, ela não está sendo exercida. E eu disse no começo, é muito trabalhoso, é muito difícil e desgastante. E sabe qual que é engraçado? Tem pai, portanto, casado e pai, que ele quer levar a vida de solteiro. Então eu vejo, e você conhece pai, que, por exemplo, hoje, domingo, ele sai de manhã para jogar bola, vai pro bar, e ele leva uma vida de solteiro e deixa a coitada em casa, cuidando da casa e dos filhos, e ela fica o dia inteiro. Esse é só um dos comentários. Mas, Fernanda, fala então, faz um comentário a partir desse tema que você sugeriu, e qual é a tua percepção do pai contemporâneo, pai atual? Basicamente é isso que você falou, que hoje em dia o jargão entre as mulheres é: depois que o casal tem filho, a vida do homem não muda em nada. É só a vida da mulher que muda, justamente por isso, por ele achar que mesmo com um filho pequeno em casa, ele pode continuar tendo a vida de solteiro que ele tinha. Ele continua jogando bola, ele continua vendo os amigos dele, enquanto a mulher fica em casa, em plena solidão, cuidando de um filho pequeno. E muitas vezes a gente tira isso como fuga, porque o pai não quer assumir a responsabilidade dele.
né? Então é basicamente isso. E experiências assim com as minhas amigas e tudo mais, eu tenho uma amiga que ela tem uma filha de 4 anos e o marido toda sexta-feira vai pro bar, no happy hour da empresa, e chega às 10, 11 horas da noite em casa, e quando dá o final de semana ele nem sequer brinca com a menina, né? Ele fica o dia inteiro trancado no celular ou jogando videogame. Então, assim, ela tem um filho de 40 anos e uma filha de 4 anos, né? Então é basicamente isso. Eu lembro que aquele dia eu perguntei pra você assim, Fernanda, fala 2 histórias só pra... E assim, quero deixar claro, pessoal, que aqui a ideia não é ficar fazendo nenhum juízo de valor. Apenas relatar alguns casos, porque você pode se identificar com isso. Então, não é atacar ninguém, não é apontar dedo, nem falar que nós somos os pais perfeitos. Eu falei, se vocês entrarem lá na fanpage, vocês vão ver, que vocês verão, melhor dizendo, que eu falo que a ideia é troca de experiências. Então, assim, a ideia é também a gente aprender. Por exemplo, eu tenho amigos que é pai de mais de um filho. Eu aprendo com eles. E vice-versa. Então, uma troca de experiências aqui. Nós não estamos fazendo nenhum juízo de valor, nem apontando, nem falando mal. A gente só vai trazer algumas situações para que você possa ver essa situação. Se, por exemplo, isso não acontece com você, eu tenho certeza que acontece com algum amigo, com alguma amiga sua. Então, são essas pessoas que de repente você faz um convite, olha, tem uma fanpage assim, tem um canal assim, 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 e traz. O objetivo é sempre fazer com que a gente melhore como ser humano. Tem um poeta que ele fala assim que nós somos seres perfeitos. Eu não lembro o nome do poeta, mas ele fala que nós somos seres perfeitos em plena mudança, né? Em constante evolução. É essa a frase. Mas só aqueles 2 cases que eu perguntei, e a gente conversa muito sobre isso, né? Eu e a Fernanda. Então fala aí, Fernanda, aqueles 2 cases que eu perguntei de situações, só pra gente trazer aqui, para as pessoas verem o que normalmente acontece com as mães, né? Que de verdade eu fico sabendo essas histórias, eu fico triste, né? De saber que a mãe acaba ficando ali sozinha, assume um papel que não é só dela, né? É do pai também. Mas conta pra gente, Fernanda. O primeiro também é caso verídico e é de uma amiga minha. Sem falar nome, né? Nem fala idade também, sabe? Nem só conta a história. A menina acordou no meio da madrugada, ela tava chorando por algum motivo e a mãe tentando acalmar, o pai levantou porque tinha atrapalhado o sono dele, né? Nossa, Levantou. Olha aqui, ó. Se tivesse que alguém pedir, ó, tinha que estar o pai aqui, ó. Não é a mãe, ó. Bom dia. Moça, como é o nome desse menino bonito? Bernardo. Bernardo? Cadê o pai dele? Tá trabalhando lá em cima, Paula. Tá, isso aí. Coloca para trabalhar. Põe esse menino para trabalhar e cuidar da criança, né? Com certeza. Isso aí. Tá trabalhando pra isso. Tá bom. Pra cuidar dele. Bernardo, Deus abençoe, viu? Fala amém pro tio. Fala amém. Tchau. Fala, vai com Deus. Tchau, tudo de bom, viu? Tchau. 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 Voltando então, ela acordou no meio da madrugada e atrapalhou o sono, né, do príncipe. E ele acordou furioso, prendeu a menina entre as pernas. Ela tem 2 anos, tá, gente? Prendeu a menina entre as pernas, prensou ela na parede e tampou a boca dela para ela ficar quieta. Essa foi a atitude do pai, né? E o mais interessante é que no dia seguinte ele acordou como se nada tivesse acontecido. E a filha, que vê o pai como seu primeiro amor, né? Como herói, né? Como herói, ela também não lembrou e tratou o pai como um verdadeiro príncipe, né? Mas na verdade ele tinha sido um monstro. E isso traumatiza, né? Antes de você contar a segunda história, o que eu fiz agora, eu sempre faço. Eu sempre converso com as pessoas no farol. E aí, são 2 situações. Primeiro, quando tá com criança, eu falo, cadê o pai? Então, eu tô falando de uma coisa de conhecimento de causa. Ainda bem que o pai tá trabalhando e tá ajudando. Mas você vê, sabe que as mães falam? Ih, aquele lá, aquele traste. É assim que as mães falam dos pais. Ih, tá preso, ih, tá no bar, ih, não sei o que lá. Então, assim, eu tô falando de conhecimento de causa, tá? E a segunda coisa que eu vejo, quando eu converso, principalmente, eu falo bastante com velhinha também, que tá lá, e eu acho, cara, não dá nem pra falar aqui, mas tudo bem.
Às vezes é uma senhora de idade, fala, o que a senhora está fazendo aqui? A senhora tem que estar em casa. Ah, sabe o que é? O fulano de filho, né? Filho ou marido. Me dá um trabalho. Então você vê, a mulher vai pra rua porque o cara, que é o que você falou, Fernanda, às vezes a mulher, ela vê ela vê o cara é um bosta. O marido e o filho como uma criança. E era ele que tinha que ser o capitão, né? Assumir o leme lá do barco. E ela que tá indo pra rua, às vezes mulher de idade. Eu converso com todas que param aqui, eu abaixo o vidro e converso. Pergunto pra quê? Pra entender do que eu tô falando. Pra ter conhecimento de causa e pra fazer a tal da pesquisa de campo. Conta a segunda história agora, Fernanda. Também de um caso verídico de uma amiga. O filho pediu pro pai colocar a fralda. Isso era já praticamente 10, 11 horas da noite. Porque ele queria fazer cocô. Ele tá no momento de desfraude, né? E ele pede para colocar a fralda para ele fazer cocô. E o pai, por sua vez, não quis colocar. Não vou colocar, se você quiser faz cocô no pinico. E ele ficou segurando o cocô até as 2 horas da manhã, até que ele não aguentou mais, chamou a mãe. Aí a mãe levantou, né? Tava descansando, levantou, colocou a fralda e imediatamente a criança fez cocô. Né? Então, muitas vezes a gente acha que é frescura da criança e não atende os desejos dela. E na verdade a criança, ela tá só pedindo uma ajuda nossa, né? E a mãe prontamente atendeu a sua necessidade e a criança acabou evacuando no mesmo momento que a mãe colocou a fralda. Coisa que o pai não levou a sério, né? Pessoal, volto a dizer, a gente não quer ficar aqui apontando o dedo pra ninguém, tá? Não nos entenda mal, é só trazer essas histórias para que a gente possa refletir, cair em si, que a gente pode ser um pai melhor. Eu preciso melhorar como pai, a Fernanda precisa melhorar como mãe. Somos seres perfeitos em constante evolução. Então assim, não nos entenda mal, tá bom? A gente só quer trazer essas histórias para que a gente possa, em conjunto, melhorar. Porque se uma família ela estiver desestruturada, isso lá na frente vai refletir no desenvolvimento e até na fase adulta da pessoa que é criança hoje. E que nem eu falo, né? Síndrome de Peter Pan. Então quando você vê essas pessoas que não crescem, tá com 30, 40 anos, com atitude de adolescente, é porque elas tiveram problema na infância. E a gente carrega isso pro resto da vida. O ambiente que a gente convive e tem do pai e da mãe, muita coisa a gente carrega pro resto da vida, inclusive traumas, ausência, omissão, uma série de coisas que impactam no desenvolvimento da criança. Então a ideia é essa, tá? Eu quero ser bem objetivo. A gente já está caminhando para o final. Essa tem live. Tem comentários aqui. Quer ler? Quero, pergunta aí, vai. Leia um comentário, vamos ver. Da minha prima, Adriana. Opa, e Adriana, beleza? Tem caso que nem o pai nem a mãe fica com a criança. E tem pessoas que moram em outro país e deixam os filhos com os avós no Brasil. E depois fala que ter filho é fácil. É claro que é fácil, não é ele que cuida. E sendo assim, dá pra ter vários filhos. Concordo em gênero e grau. Vou fazer um comentário aqui bem rapidinho. Vou até parar o carro, né? Assim, não adianta terceirizar a educação. A pessoa que tiver um filho... E depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá, Adriana? Mas assim, o papel... quando a gente deixa a incumbência da educação pro avô, a partir dos 30 anos, nós temos uma curva de vigor. Então, a partir dos 30 anos, esse vigor ele começa a ter uma queda. A criança, ela precisa ser, principalmente pelo pai, ser encorajada, precisa da mãe, da correção. E isso requer energia. Eu pratico esporte. Tem dia que eu fico esgotado de participar, de estar junto, de fazer o que tem que ser feito. Então, imagina uma pessoa de idade. Imagina uma pessoa de idade, tô falando de 50 anos, de 60. Eu falei pra você, eu converso com pessoas aqui, ó. A mulher de 60 e tantos anos, quase 70 anos, está na rua trabalhando para sustentar a filha, o neto, porque o marido, sabe, é um relapso, tá lá. Então, assim, quem tiver filho,
Não terceiriza. A gente foi agora, né, no hotel lá, as babás, criança de 6 meses, a mãe tá enchendo a cara lá na piscina e deixa com a babá. A criança precisa do pai e da mãe. Por isso a importância de revezar, não deixar só para a mãe, porque é uma sobrecarga muito pesada, Tem que ser compartilhada para que o pai e a mãe participem ativamente. Olha, eu vou falar de verdade, minha opinião pessoal. O vô e a avó, ele tem que olhar, ele tem que olhar, não é olhar, ele tem que participar, mas tipo de camarote, ficar olhando, dar um tchauzinho e voltar. Se ficar a responsabilidade do vô e da avó, por isso que tem aquelas piadas, né, de soltar pipa do apartamento, do leite com pera. Por quê? O vô e a avó não tem vigor para acompanhar, para ficar junto, então ele começa a restringir o espaço da criança, e uma vez que vai restringindo, que a criança não tem o estímulo de desbravar, do encorajamento, ela vai ficar uma criança reprimida, vai ficar uma criança com medo de tudo, de não conversar com ninguém. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, os impactos que tem quando um pai e a mãe ele delega e terceiriza a educação do próprio filho, ou seja, para avô, para avó, para babá, para o tio, para a tia, para o vizinho. Isso tem impacto, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Adriana, obrigado pela participação e compartilhe o vídeo aí com o pessoal. Tem mais algum comentário? Assim, também não dá nem para fazer porque a gente já está chegando, então assim, pessoal, compartilhe esse vídeo. O objetivo aqui é a gente trocar experiências, participe, compartilhe. Eu vou fazer uma outra live. Eu quero até o seu comentário, se de domingo é um dia legal ou se de sábado, se é melhor de manhã, de tarde, de noite. Então fala pra gente, aí depois que a gente alinhar o melhor dia e o melhor horário, vai ser uma constante, não vai mais mudar, pelo menos até a gente entender que fique ruim para as pessoas ou para a maioria das pessoas. Então, por favor, fala qual é o melhor dia, o melhor horário e o tema para a próxima live. Dá uma sugestão de tema, tá bom? É isso que eu tinha para dizer hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Conclui.